Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Português FGV. Sou a professora Mônica Massad e daremos início hoje à série Compreensão e Interpretação de Textos. Esta é uma matéria que compõe praticamente 80% das provas elaboradas hoje por esta banca, considerada, talvez, pela maioria dos candidatos, a mais complexa, a mais difícil, a mais, digamos assim, estranha. Mas vocês vão ver ao longo do nosso curso que esta banca ela não é tão complexa assim. Há bancas até bem mais difíceis do que o Instituto, a FGV, como, por exemplo, o Instituto, a OCP e a IBFC, porque tais bancas, apesar de serem mais gramatiqueiras, elas cobram vários assuntos em apenas um único item, enquanto a banca FGV, tal como ocorre também na banca Sebrasp, é uma banca em que as questões são previsíveis e, uma vez treinada a metodologia, é uma questão simplesmente de refazer as provas, aplicar a metodologia e, de fato, gabaritar. Sim, é possível gabaritar ou errar pelo menos uma questão. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que recentemente, na prova do IBGE, ela errou apenas uma questão das 15 questões. Ela ficou em 8º lugar na prova do IBGE, que foi agora a prova de 2020. Então, vamos começar a estudar realmente com vias a esta amplitude de conhecimentos que nós obteremos aqui e que, com certeza, este conteúdo não está, provavelmente, nos PDFs, nas videoaulas, ou mesmo audioaulas que vocês, porventura, tenham visto por aí, tá? É um material de fato exclusivo e uma metodologia desenvolvida a partir de um amplo espectro de pesquisas e de conhecimento intelectual de toda a parte de teoria da argumentação e do raciocínio lógico analítico, que é uma especialização minha de fato, pois eu fiz especialização em leitura e produção textual na UNESA, bem como filosofia antiga e arte e filosofia na PUC do Rio de Janeiro, com vários cursos de extensão em argumentação jurídica, cursos de petição, português jurídico, que me possibilitam dar esta aula com bastante aprofundamento para vocês, tá? Vamos lá, então? Bem, pessoal, antes de nós iniciarmos efetivamente aqui a nossa aula de compreensão de interpretação de textos, eu quero fazer algumas considerações iniciais. Primeiramente, eu quero deixar claro aqui para vocês que a maioria dos candidatos a concursos públicos que geralmente chegam a mim, digamos que 90% deles afirmam que o problema para conseguir obter resultados satisfatórios nos certames da FGV, sobretudo nas provas de português, sem dúvida a dificuldade em acertar as questões de compreensão e de interpretação de textos. Entretanto, pelo que eu observo ao longo de todos esses anos, me parece que esta dificuldade ela surge menos da inabilidade de vocês entenderem o texto e mais do desconhecimento das técnicas de leitura, dos tipos de questões, de todo esse universo que a FGV abrange e que normalmente é um pouco desconhecido de vocês. Mas eu vou deixar uma coisa clara aqui, tá? Os garotos que começam hoje estudando para os, digamos assim, vestibulinhos, né? Eles estudam exatamente isso aí. Tanto que, se vocês pegarem, por exemplo, uma prova do 6º ano do Colégio Militar, estão todas as questões lá
nesta prova de 6º ano, tá, gente? Eu estou falando de meninos de 11 anos, tá? 10 anos, 11 anos, né? As mesmas questões que estão lá estão aqui na nossa prova da FGV. Então, o problema não é que a FGV seja uma banca, digamos assim, que faz questões subjetivas, questões que são impossíveis de serem compreendidas, ilógicas. Não há nada de subjetivo ou ilógico nas provas da FGV, tá? A questão é que, normalmente, vocês estão acostumados a ter aulas focadas ou na gramática normativa, como é o mais comum, tá? Ou até com uma abordagem da compreensão e da interpretação de textos, mas em geral de uma forma um pouco mais superficial, devido, como eu já disse aqui, talvez não a incompetência, né, dos professores, porque são todos de excelência, mas a especialização de cada um. No meu caso aqui, eu tive essa especialização, eu fiz essa especialização porque eu sempre achei que seria um plus, né, aí nas nossas aulas e, sobretudo, na minha carreira, uma vez que a gramática eu aprendi, na verdade, quando eu era ainda criança, que minha mãe estudava comigo. Então, a gramática eu domino muito, né? E também a redação. Então, eu quis me aprofundar na compreensão e na interpretação de textos, tá? Além disso, tá? Eu quero deixar claro aqui que as questões de compreensão e de interpretação de textos, elas abarcam uma série de outras questões dentro desse universo que nós veremos a seguir. Bem, pessoal, então, como eu disse, esse módulo de compreensão e de interpretação de textos, ele abarca uma série de subitens que são fundamentais dentro da avaliação do julgamento das questões, tá? Embora esse termo avaliação, julgamento, seja muito utilizado na banca Sebrasp, mas também nós temos essas palavras, né, esses vocábulos bem apropriados para, digamos assim, definir como as coisas acontecem na banca FGV. Por quê? Porque a banca FGV, como eu já disse, ela não é uma banca subjetiva. Quando falamos em compreensão de textos e interpretação de textos, nós estamos falando de uma capacidade, uma habilidade desenvolvida pelo candidato de ser capaz de analisar criticamente as questões, tá? Então, neste módulo, nós iremos abordar especificamente os itens de compreensão de textos e os chamados explícitos textuais presentes nessas questões. Veremos como vamos abordar tais questões e resolvê-las. Temos ainda a interpretação de textos e o chamado implícito textual. Ou seja, são questões em que a banca solicita do candidato a inferência da ideia central do texto, seja ele verbal, não verbal ou misto, verbal e não verbal. Como, por exemplo, charges, tiras, tá? A FGV gosta bastante de trabalhar com charges. Temos ainda aqui, dentro da compreensão e da interpretação de textos, os chamados pressupostos e subentendidos, tá?
Por que isso? Porque a interpretação de texto, ela se subdivide, né, dentro do implícito textual em pressupostos e subentendidos. Nós vamos ver ao longo aqui do nosso módulo o que são pressupostos e o que são subentendidos, tá? Dá mais ou menos para ter uma ideia, né, pela própria palavra, pressuposto, ou seja, o que se supõe antes, né? Ou seja, quando eu falo, por exemplo, hoje eu estou bem, significa o quê? O que eu posso inferir? Que antes eu não estava, né? Então, o pressuposto ele vai trabalhar com essas questões, tá? De elementos textuais que deixam pistas para que você seja capaz de inferir algo que aconteceu antes, tá? E os subentendidos? Os subentendidos são as questões da FGV, algumas bem difíceis, que requerem do candidato um conhecimento extratextual. Está no texto? Sim. Subentendido, tá? Exemplo, quando eu falo em Covid-19, eu preciso previamente saber que isso se trata de um coronavírus, né? De um novo tipo de coronavírus. Não é o único, mas é um novo tipo, tá? Se eu não souber previamente isso, eu poderia achar que Covid-19 é o nome de um inseticida, né? Então, para eu compreender o que está escrito no texto, eu preciso ter conhecimentos prévios, ou seja, que são questões que requerem um conhecimento de mundo do candidato extratextual, tá? Temos ainda nesse módulo as questões de intratextualidade e intertextualidade. O que isto significa? A intratextualidade é a relação entre textos na prova, tá? Exemplo, quando a banca solicita que você compare as diferenças e semelhanças entre os textos 1, 2 e 3 da prova, por exemplo, normalmente a FGV, de mais ou menos uns 2 anos para cá, ou 3, né, mas bem característico dos 2 últimos anos, 2019, 2020, já estou falando em 2 últimos anos, porque a gente está entrando aí já em 2021, né? A FGV tem trabalhado mais com fragmentos, ou seja, textos bem curtinhos, que às vezes não passam de 4, 5 linhas. Na maioria não chegam nem a 3, são períodos bem curtos, tá? Então, mas existe entre esses micro textos, existe um diálogo entre eles na prova, tá? Então, a isso chamamos de intratextualidade. São perguntas em que a banca vai solicitar de você fazer comparações, analogias, tá? Entre semelhanças e diferenças entre temas de determinados textos da prova. Temos ainda intertextualidade. O que é intertextualidade? É o diálogo entre textos, tá? É quando eu utilizo, no meu texto, eu faço referência ao texto de outra pessoa, tá? Vou dar um exemplo. Eu falo da seguinte maneira: segundo Guimarães Rosa, a arte de viver é o que mais importa aprender. Nesse texto, eu usei um intertexto. Por quê? Porque eu comecei o meu texto usando uma fala de outra pessoa. Ou seja, eu trouxe a fala do Guimarães Rosa para o meu texto, tá? Então, nós vamos adentrar esse universo aí também da intertextualidade, que cai muito na banca FGV. Sempre tem, em todas as provas, uma questãozinha de intertextualidade, seja de intertextualidade explícita ou implícita, como veremos ao longo aqui do nosso módulo, tá? Então, eu tenho certeza de que teremos um estudo muito aprofundado e que dará a vocês total condição de ter um resultado plenamente satisfatório. Eu tenho vários alunos que tiveram resultados excepcionais na banca FGV
inclusive errando uma questão, por exemplo, né? E agora mesmo, recentemente, uma aluna minha ficou em 8º lugar no concurso do IBGE, ela errou uma questão da prova da FGV e ela saiu da prova comentando que havia muitas pessoas dizendo que a prova era dificílima. E ela falou, não foi nada do que a gente não tenha estudado, né? A prova foi bem fácil, foi tudo que a gente estudou. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu acho a prova da FGV bem mais fácil do que a prova, por exemplo, de bancas como o Instituto AOCP, eu já falei, IBFC, porque essas bancas a gente não sabe o que vai acontecer. Eles podem pedir qualquer coisa e geralmente numa única questão eles colocam várias matérias. Isso não ocorre na banca FGV nem na banca Sebrasp, que é outra banca provável do concurso e que nós vamos também fazer, tá? Então, nós teremos um curso também de Sebrasp, né? Vamos então começar a ver o nosso item 1, a compreensão e a interpretação de textos. Bem, pessoal, eu sei o que vocês devem estar pensando depois de terem lido essa lista enorme de informações, tópicos que vocês desconhecem, alguns deles, ou já ouviram falar, mas não têm a menor ideia do que se trata, né? E aí vem aquela frase do Drummond, né, famosa, e agora, José, né? Mas eu garanto para vocês, gente, respondendo a esse desespero, às vezes, que eu percebo, né, do pessoal, quando olha isso aqui, tipo, que é isso, né? Eu vejo que as pessoas, como eu já falei, né, acham complexo sem sequer verem a matéria de frente, né? Mas eu garanto para vocês que vai ser mais fácil do que vocês imaginam, tá? Nesta apostila vocês encontrarão, como eu já disse, tudo que há de mais atual e o que de verdade está sendo cobrado nas provas da banca FGV. Embora esse conteúdo sirva para qualquer banca, dado o nível de aprofundamento que vocês vão encontrar aqui. Lembrem-se de que este material ele é muito exclusivo e não está nas apostilas à venda nas bancas ou online por aí, nem nos melhores PDFs dos principais cursos online do país. Portanto, gente, não passem o material em grupos de WhatsApp, de Facebook, ou de Telegram, ou seja o que for, ou para amigos, colegas. Indiquem o curso, indiquem o meu trabalho, porque além de ser honesto e coerente com o que vocês se propõem profissionalmente, porque quando a pessoa faz uma prova para tribunais, né, para carreiras de polícia, de segurança pública, que normalmente são as provas elaboradas pela banca FGV, a grande maioria, ou para carreira fiscal, é claro que as pessoas aqui têm o propósito de trabalhar em nome da lei. Então, transgredir a lei não tem nada a ver com o que vocês se propõem, né? E, além do mais, gente, eu estudei muito para dar essa aula para vocês, né? Esse curso aqui, ele é o resultado de um estudo de anos e anos e anos e anos. São muitas horas sentada à frente de um livro para chegarmos a este curso, né? Foi muito dinheiro, sim, investido, né, em cursos muito caros, como eu já falei, a PUC, né, que é uma faculdade caríssima, e outros tantos, né? Então, eu sou eternamente grata a vocês pela compreensão de preservarem e respeitarem este material, o meu trabalho, que é o resultado do meu trabalho. E se o amigo quiser, o colega quiser, alguém no grupo perguntar, pedir recomendações, recomenda aqui o nosso curso. Gostou do curso? Está curtindo? Está aprendendo? Acha, entendeu, que está sendo relevante para a formação de vocês? Show! Indica o curso aqui, porque a Mônica agradece, tá? Vamos lá, então, começar
o nosso primeiro tópico, que é de compreensão de textos, tá? E os explícitos textuais.